não tiver a palavra, nada feito. O fundamento do avivamento é a palavra. Segundo lugar, hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, segundo sinal de um genuíno avivamento. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. O segundo sinal diz assim: produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. O segundo sinal é o arrependimento. A palavra é pregada, a palavra é ensinada. E se eu acatar a palavra do Senhor, ela tem que produzir em mim o quê? Arrependimento. Eu tenho que arrepender. Eu tenho que me arrepender. Arrepender do quê? Dos meus pecados, das minhas ações pecaminosas. E quando fala de arrepender, quando fala de arrependimento, não é só assim, me perdoa, irmão Lazinho, eu estou arrependido e tal, pronto. Não, não é só isso não. Tem que ter uma mudança, tem que ter um abandono daquela ação, daquela atitude, a pessoa tem que largar. E nós vamos ver aqui, arrependimento, o que significa? Arrepender-se, lamentar ou ter pena por alguma coisa feita ou dita. Não estar satisfeito com ou estar descontente com. É o que nós... Então, eu tenho que me arrepender, eu tenho que lamentar de ter pena por alguma coisa feita ou dita. Eu tenho que me lamentar por isso. Não, eu não devia, gente. Agora eu estou arrependido, eu vou abandonar. Eu vou deixar. Eu não vou fazer isso mais, eu não vou praticar isso mais. O arrependimento, irmãos, ele não é de momento. O arrependimento, ele é como? Contínuo. Não é só eu arrepender hoje e amanhã está fazendo de novo. Semana que vem está fazendo de novo. Não. Eu tenho que arrepender é deixar de praticar, deixar de fazer. Ou seja, a palavra de Deus é pregada, gera um avivamento, o avivamento gera em mim arrependimento. Eu tenho que sair do culto, irmão. Tem gente que acha que tem que vir no culto, evangelista Zezinho, pastor Lázaro, e tem que ouvir, olha irmão, Deus está abrindo a porta para você, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo mais aquilo. É bom, quem que não gosta? Mas não é só isso. Eu tenho que vir no culto e a palavra de Deus, ela tem que me confrontar para me sair melhor do que eu cheguei aqui nesse lugar. Eu tenho que sair melhor do que eu cheguei, eu tenho que arrepender se eu pratiquei alguma coisa, se eu ofendi alguém. Se eu ofendi alguém, o que eu tenho que fazer? Ir lá e me retratar com a pessoa. Eu não posso de maneira alguma. A Bíblia já diz, irmão, a Bíblia é bastante clara. Quando ela diz assim, não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Irado. Se eu ficar irado com alguém, eu não deixar o sol, eu não deixar para amanhã, para resolver o momento que eu irei com alguém. Eu tenho que ir lá e retratar, porque eu não sei se naquela noite eu vou morrer. Se naquela noite eu vou partir, e se eu partir com ira de alguém, com mágoa de alguém, com rancor de alguém, automaticamente eu estou eliminado do arrebatamento da igreja ou da salvação. Pastor, mas é difícil assim? E quem falou que ser salvo é fácil? A salvação que eles estão mostrando aí, não tem nada a ver com a salvação do evangelho. Um evangelho misturado, um evangelho light, um evangelho que pode fazer tudo, venha como está e continue. Venha bebendo e saia fumando. Não. Ele tem que produzir em mim arrependimento. A palavra de Deus, ela tem que produzir uma mudança em mim, no meu interior, dentro de mim.
E aqui Jesus ele fala o quê? Aqui Mateus ele fala, olha, produzir pois frutos. João Batista falando. Produzir pois frutos dignos de arrependimento. Alguém tem que olhar em mim, olhar em você, que eu estou produzindo fruto dignos de arrependimento. Não, ele está arrependido mesmo. Ele abandonou mesmo, né? É igual quando, às vezes, existem maridos que brigam com a esposa, xinga a esposa, maltrata ela, trata ela mal, aí ela, eu vou embora. Aí ele, não vai, aí juro que agora eu vou mudar. Não é desse jeito? Agora eu vou mudar, benzinho, agora eu vou mudar. Amanhã o benzinho vira trenzinho. Não, aí, você falou que ia mudar, não muda nada. Isso não é arrependimento. Assim é nós para com Deus. Deus, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Olha, Senhor, eu vou participar da ceia e eu não vou fazer mais disso. Aí passa a ceia, a pessoa está fazendo o quê? Fazendo tudo de novo. Ela está fazendo tudo de novo. E aqui fala que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Estou arrependido. Eu estou arrependido. A pessoa, olha aqui, irmãos. A pessoa vai lá e bebe uma talagada. Bebe. Aí depois ele arrepende. Daí dá aquela ressaca. A pessoa fica embriagada, começa a falar abobrinha. Aí depois, maneira, em nome de Jesus, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais, em nome de Jesus. Aí passa uns dias, e vai lá de novo e... Isso não é arrependimento. Isso não é abandono de conduta má. Abandonar e largar. É não conviver mais com aquilo que é errado. Então Jesus estava dizendo aqui, ou João Batista estava dizendo, olha, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento, gente. Se vocês ficarem do jeito que está, não dá certo. Então nós vamos ver nessa noite sobre esse segundo sinal, arrependimento. Arrependimento nos dias de Neemias. Neemias 8 a 10. Neemias 8 a 10. Neemias 8 a 10. Neemias está aí, né? Depois de Esdras. E leram o livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha aí, irmãos, olha para você ver, arrependimento. O povo, os irmãos sabem que quando Neemias ele reconstruiu os muros, ele passou por perseguições. Houve Tobias, Gesem e Sambalate. Foram perseguidores de Neemias. E Neemias ele lutou, ele insistiu, né? Várias vezes ele recebeu falsas profecias, ele recebeu falsas orientações, mas ele não deu crédito não. Ele tocou a obra e foi e restaurou. Quando restaurou, porque Jerusalém foi destruída, os muros foi queimado com fogo, né? E o povo levado cativo. E agora Neemias, ele pega o livro da lei, e Esdras leu o livro da lei diante do povo.
Lê o livro. Por isso que eu te falo que primeiro sinal é a palavra para produzir um avivamento. E o segundo sinal é que a palavra promoveu o quê? Arrependimento. Arrependimento. O que aconteceu? Você viu aí. Ler o livro de Deus, ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo entendesse. Esdras foi lendo e explicando. Gente, aqui está falando assim, assim, assim. Era como se tivesse um culto de ensino. Sabe que hora que Esdras começou a ler? Na alva. O amanhecer do dia, 6 horas. E foi até que horas? Meio-dia. Quantas horas de leitura bíblica? 6 horas. E o povo não estava sentado igual nós estamos assentados aqui não, irmãos. O povo estava em pé, ouvindo a palavra. O povo estava em pé. Quando a palavra cutucava eles, o que aconteceu com eles? Eles começaram a chorar. Gente, o quanto nós estávamos errados. O quanto nós estávamos errados, nós estávamos confrontando a palavra do nosso Deus, nós estávamos confrontando a lei do nosso Deus. Aí o que aconteceu? Houve um avivamento no coração do povo, irmãos. O povo começou a chorar, veja aí no versículo 9. Neemias, o que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é o quê? Consagrado ao Senhor. Hoje é consagrado ao Senhor nosso Deus. Pelo que não vos lamentei nem chorei, porque todo o povo chorava. Mas por que o povo chorava? De alegria? De quê, irmãos? De arrependimento. De arrependimento. E não era lágrima de crocodilo não, irmãos. Não era lágrima fingida não, era lágrima verdadeira. O povo chorava, que Esdras falou para eles: gente, vocês não precisam de chorar não. Não precisam lamentar não. Hoje é dia de consagração ao Senhor. Hoje é dia de vocês alegrar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E vocês estão arrependidos. Então Deus está recebendo o arrependimento de vocês. Mas eles arrependeram porque ouviram a palavra. Porque ouviram a mensagem. Irmão, crente tem que amar a palavra de Deus. Crente tem que amar a Bíblia. Crente tem que amar a Bíblia. Amar a Bíblia, amar a Bíblia e amar a Bíblia. Tem que amar. Quando a Bíblia ficava mais tempo na nossa mão, porque hoje ela não fica, vamos ser bem sinceros, ou não? Ou ela fica? Ela fica mais só no culto. Às vezes em casa nós estamos bem devagar com a leitura da Bíblia. O celular passa mais tempo na nossa mão do que a Bíblia, ou não? Antigamente era o quê? Era a Bíblia. Era a Bíblia. A gente gastava quase uma Bíblia por ano. Todo ano tinha que trocar de Bíblia. Hoje a pessoa compra a Bíblia e fala: não, minha Bíblia está zerinha. A minha Bíblia está novinha. Mas fica mesmo, hein? Não lê, não abre, não coisa. Né? Então, nós temos que amar. O povo ouviu e arrependeu, irmãos. Então veja bem. O povo ouve a palavra e arrepende-se, e chora na presença do Senhor. Sabemos que o arrependimento nos leva a confessar o quê? Os nossos pecados. Que jeito que confessa pecado, irmão? Que jeito? Hã? Você entra no teu quarto, fecha a porta e conta tudo de errado que você fez para Deus. Não, mas ele já sabe. Ele sabe, mas ele quer ouvir a confissão. Confissão tem que falar. Confissão tem que falar. Nós temos que falar. Ah, mas tem coisa feia. Não importa. Na hora de fazer, fez. Na hora de confessar, a gente não quer falar. Ah, mas eu fico constrangido falar para o Senhor. Ah, mas
quer mais, na hora que estava fazendo, a gente não fica constrangido. Aí você deixa, mas pastor, como é que eu falo? Do jeito que você fala. Mas e se fosse uma coisa feia? Conta também. Não é, porque confessar, irmão, não é confessar por, como é que eu falo aqui? O pecado coletivo, não. Jogar tudo no plural. Deus perdoa todos os meus pecados, amém? Eu confessei? Não. Eu só pedi perdão por todos os meus pecados. Agora, Senhor, hoje o negócio é o seguinte, Senhor. Porque oração é falar, é conversar com Deus, não é? Deus, hoje eu mexi aqui nesse miserável aqui e andei vendo umas coisas aqui que não tem jeito, o senhor viu, ué? Será que nós temos coragem? Hã? De chegar e falar, Deus, ou não é assim, irmãos? Ou a confissão, por que é assim? Você lembra? Quem foi? A maioria, muita gente que foi católica. Na igreja católica tinha o confessionário, porque eu falo porque eu era pequeno e eu via. Né? Era uma coisa, tinha dentro da igreja, uma janelinha, e todo mundo chegava, sou padre. E eu falo, eu fiz isso, eu fiz mais isso. Filha, reza 300 Ave Maria, 400 Pai Nosso, está perdoado. Era desse jeito. A pessoa contava para o sacerdote, contava para o homem. E não contava para Deus. Não contava para Deus. A gente tem que chegar lá no quarto, dobrar o joelho. E Deus, eu estava andando na rua. Pode falar? Pode falar ou não? É pesado. Eu estava andando na rua e de repente a gente é falho, Deus. E eu sem querer olhei o que não devia olhar. Mas estava mal vestida, Deus. Como é que eu faço? Explica para Deus. Deus vai perdoar? Aí Deus vai te falar assim, filho, a primeira vez é coincidência. Você andou, puf. A segunda é concupiscência. O que fala? Já é desejo da carne. Então nós temos que arrepender. E não é fácil, irmãos? Porque se a gente for... Irmão, a gente vai passar a nossa... Por isso que eu te falo, tem gente, irmão, tem hora que eu não entendo. Tem hora que eu não entendo. Sabe o que acontece? Tem gente que está com a vida bem arruinada, espiritual, está com a vida bem ruim, ele dobra o joelho. 30 segundos ele já está soltando língua estranha. Não entendo um negócio desse. Eu estou ruim mesmo. Hein? O irmão aqui, misericórdia. É complicado. Não houve uma confissão. Não houve, porque muita gente vai orar. Irmão, quais são os tópicos da oração? Eu já expliquei aqui para os irmãos em culto de ensino. Quais são os tópicos da oração? Primeira coisa. Que nós fazemos na oração, o quê? Confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Primeira coisa, quando você for dobrar o joelho a Deus, eu confesso meus pecados, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro, me perdoe, em nome de Jesus, amém. Segunda coisa, adoração. Eu vou adorar a Deus. Deus, como tu és tão lindo, como tu és tão grande, criaste os céus, o universo, tudo, pelo teu poder, pela tua glória. Terceiro, eu vou fazer o quê? Pedir. Mas nós fazemos tudo ao contrário. Nós já entramos igual uma metralhadora na presença de Deus. Deus, tem misericórdia, abre a porta para mim, tem misericórdia que eu preciso de uma porta aberta, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, eu tenho uma conta para pagar amanhã, meu Deus, o boleto vence amanhã, meu Pai, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus, o pagamento que eu vou receber não vai dar para pagar nem metade, o que eu faço, meu Deus do céu, eu vou tirar minha vida, eu vou subir com a minha... Deus não é culpado não, dessas coisas não.
É nós. Então nós vamos chegar, pedir perdão, confessar os nossos pecados, adorar a Deus para depois pedir. Aí Deus vai ouvir. Vamos mais. Confessar os pecados a Deus, e é Ele que nos conhece e vê se arrependemos de verdade ou não. Está pronto para perdoarmos os nossos. Irmão, Deus sabe quem arrepende de verdade ou não? Porque nós conhecemos de aparência. Coitado do irmão, arrependeu, você viu? Mas lá dentro, eu não tenho raio-x, eu não estou vendo. E portanto que você vê, quanta gente que já veio aqui na frente, pulou, relampeou, trovejou, fala, agora vai. Na segunda já estava mais murcho que a bexiga. Estava morto já, ué. O que adiantou? Não adiantou nada, não arrependeu, ué. Quando tem arrependimento, eu estou vivo na segunda, eu estou vivo no domingo, eu estou vivo na segunda, eu estou vivo na terça, estou vivo na quarta, estou vivo na quinta, estou vivo na sexta, estou vivo todos os dias para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agora a pessoa, Jesus, olha, vamos mais. Arrependimento nos dias, aqui é complicado, irmãos. Arrependimento nos dias de Esdras. Nos dias de Esdras, a nação de Israel pecou contra o Senhor, casando-se com mulheres estranhas das outras nações. O livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Misericórdia. Irmão, isso aqui é forte. Nos dias que Esdras estava vivendo, o que aconteceu? Houve abominação do povo judeu, dos israelitas, assumindo o casamento o quê? Misto. O que é casamento misto? É casar um que teme a Deus e o outro que não teme. É um crente com descrente. Dá certo? Não, mas eu vou ganhar ela para Jesus ou vou ganhar ele para Jesus. Se não ganhou antes de casar, depois que casa já era. É difícil. Olha para você ver. Onde que foi lido? Acabadas estas coisas, pois essas coisas chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes levitas não têm separado dos povos. Irmão, começou na onde? A fazer casamento misto? Na liderança, o sacerdote. Quer dizer, se o sacerdote não for exemplo, o povo não vai seguir o exemplo. Segue. Vai seguir o que o sacerdote fizer, ué. Se eu amanhã eu chegar aqui, em nome de Jesus, está queimado. Mas eu estou fazendo com uma suposição. Chega aqui, irmão. Um golinho pode, viu? Eu estou tomando na hora do almoço, sim, um golinho pode. Daqui um dia não tem crente mais. Vai um golinho. Aí tudo começa com um pouco. O vício do cigarro não começou fumando 10 cigarros, começou com um trago. O vício da bebida não começou com uma garrafa, começou com uma dose. Tudo começa com pouco. Eu sou vacinado. Eu já vi gente vacinada morrer. Né?
E aqui fala que o sacerdote, os levitas, não tem que ser separado do povo dessa terra. Eles estavam seguindo o quê? As abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O que eles fizeram? Versículo 2. Porque tomaram das filhas para si e para seus filhos. Porque tomaram das suas filhas para si. Não foi só para eles, foi para quem? Para si e para... Além de descontaminar, contaminou os filhos também. Filho, ó, vamos lá que pareceu uma moabita aí, pareceu uma amonita, pareceu uma lá dos jebuseus, dos fariseus. Aqui em Israel não tem moça bonita, não tem moço bonito. Vamos buscar lá fora. Vamos buscar lá. O que eles fizeram? Foram. Não foi? Foram. Foram lá e buscaram. Está aí, ó. Versículo 2. E assim misturou. Isso aqui que é forte, irmão. E assim que misturou o quê? A semente santa com os povos desta terra. A semente santa. Quem era a semente santa? Quem que era a semente santa? Israel, os israelitas. A semente santa, por isso que lá no livro de Jeremias, Deus chega a falar para o povo assim, ó, o dia que vocês separar o santo do profano, eu recebo vocês, porque vocês misturou santo com profano. E é aqui, igual hoje, irmão, as pessoas, crente participando de festa pagã, crente participando de idolatria, crente participando de carnaval, crente participando de festa pagã, de idolatria. Eu vou dizer, não é crente, para mim não é crente, é um infiltrado de crente, infiltrou, mas não é crente, porque o crente verdadeiro, ele é o quê? Liberto, amém? Quem é liberto aqui? Irmão, olha aqui, deixa eu te perguntar, quem aqui tem coragem de ir na casa de Dagon? Dagon era o deus dos filisteus. Quem tem coragem? Você tem coragem de ir lá? Fazer o que lá? Precisa. Ah, mas eu queria conhecer. Curiosidade mata. Curiosidade mata. Mas eu queria só ver. Aí o que eles fizeram? Misturaram a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão de quem? Dos príncipes e magistrado foi a primeira nesta transgressão. Até as autoridades, irmãos. Entrou nessa. Até as autoridades que existiam ali, autoridades eclesiásticas, autoridades judiciárias, autoridades legislativas que tinha ali naquela época, entraram nessa. Ah, não. Mas, irmão, ai, Jesus, me ajuda. Por que as pessoas preferem lá fora? Por causa do comportamento, você vê. Por que muito... Porque olha lá fora, é mal vestida, é mostrando o corpo, é mostrando o que não precisa. Aí a pessoa fala, nossa, mas ela é bonita demais, ela é linda demais, ele é lindo demais, ele é um gato, ela é uma gata, e ele é isso, ele é aquilo. E chama atenção. Aí vai, o que acontece? Se dá mal. Hoje eu conheço pessoa, conheço amigo, que foi nessa, hoje está desviado, família desviada, tudo desviado, porque embarcou nessa. Pastor, mas na igreja, assim, não estou vendo. E quem falou que o crente anda pelo que vê? O crente anda pela fé. Não tem, mas Deus vai preparar, ué. Deus prepara. Ou não? Deus prepara. E outra, irmão,
Deus não tem coisa ruim para dar para a gente, não. Você acha que você está pedindo Deus uma bênção, Deus vai te dar uma bomba? E o meu filho está pedindo, eu vou pôr uma bomba relógio na mão dele. Não. Deus prepara, mas só que aqui eles não esperaram. Olha para você ver, ó. Eles fizeram algo que era proibido na lei. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha, Deus havia falado, ó, vocês não vão assumir compromisso com Cananeia, com o povo, com os fariseus, com os jebuseus. Vocês não assumem compromisso com eles. Não dá os seus filhos em casamento para elas, não. Não dá os seus filhos para casamento para as moças de lá, e nem as moças daqui casar com moços de lá, não. É para casar da mesma terra. É igual na coisa, crente casa com o quê? Com crente? Ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? O jovem crente casa com a moça crente. Está aqui, ó. Aí por quê? Aí fala, não vai fazer, não te aparentarás com elas. Não dará tuas filhas e os teus filhos, e não tomarás as filhas para os teus filhos, para elas, pois elas fariam o quê? Os seus filhos desviar. Está aí, ó. Não é isso? Elas vão fazer os teus filhos desviar de mim, irmão, Deus falando, elas vão fazer eles desviar de mim. E quantos que eram uma bênção na igreja, irmãos? Mas a Dalila apareceu, né? A Dalila, quando eu falo Dalila, irmão, não é a Dalila do Sansão, não, é o espírito, né? Que estava em Dalila, hoje está em muitos lugares aí, muitas pessoas, para poder o quê? Destruir a vida. Você acha que esse espírito mundano não fica de olho? Olha, vamos tirar aqui o moço da igreja, vamos tirar aqui a moça da igreja, vamos armar para ela, vamos fazer ela cair, vamos fazer ele cair. Mas se nós estivermos debaixo da graça do Senhor, o inimigo não tem poder para derrubar, porque o Senhor garante vitória, meus irmãos. Olha aí, porém, versículo 4, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para servirem outros deuses. Não, pastor, isso não acontece, não. Você conhece alguém que era crente e hoje está fazendo cruz? Cantava na igreja, ó, com cego andei, e hoje está lá. Largou a fé, abandonou. Irmãos, eu vou te falar uma coisa para você, é dolorido isso aqui. Vim de lá para cá é uma coisa, e daqui para lá é outra. É terrível. É ou não é? Não, eu falo que você saiu daquela religião, depois você voltar, você está aqui, conhece Deus verdadeiro, depois você voltar para lá, é terrível. Você lembra do rei Saul? O rei Saul, ele conheceu a Deus, sim ou não? Conheceu, porque foi Deus que apontou ele como rei de Israel. Mas Saul foi tão desobediente, tão rebelde, que Deus rejeitou ele. Deus rejeitou.
E Saul sendo rejeitado, o que aconteceu? Ele viu que Deus não falava nem por Urim, nem por Tumim, nem profeta vinha trazer nada para ele. Para onde que foi? Eu vou voltar lá para a minha velha religião. Lá Deus vai falar comigo. E quem falou com ele? Foi Deus? Ou foi o Samuel? Ou foi o... Samuel não é, porque morto não volta. Morto não volta. Deus, a palavra de Deus não... Deus fala, ai daqueles que consulta os mortos. E ele foi. Então, irmãos, nós estamos aqui. Pastor, mas eu tenho que casar. Irmão, eu sei que todo mundo tem que casar. Todo mundo tem que casar. Mas, casar, mas não precipitar. Porque casa e depois não é aquilo. Aí de repente fala, eu casei com você, mas eu fui para a igreja com você só para te fazer feliz, para você não desanimar. Mas agora eu vou voltar para a minha de novo. Você pensa bem para você ver? Que treva! Eu estou voltando para a minha. Aí fica um acende vela, o outro apaga. Um acende, o outro apaga. Um acende, o outro apaga. Complicado. E aqui, ele fala. Quer ver? Vamos lá. Josué, capítulo 23, versículo 12 e 13. Josué, capítulo 23, versículo 12 e 13. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Se temar com Deus e buscar, e falar, não Deus, é porque, eu já vi, irmão, eu já aconselhei moço, e aconselhei moço, que arrumou um problema lá no mundo, e falou, não, eu vou ganhar ele para Jesus, vou ganhar. Está lá até hoje. Não voltou. Eu te pergunto, quem está lá no mundo, está dentro de um quê? De um buraco, não está? Sim ou não? Está dentro de um buraco. E quem está em Cristo, está na onde? Em cima, na rocha. Aí eu te pergunto, vamos pela lógica, vamos aqui pela lógica. Qual é mais fácil? O que está em cima puxar o que está embaixo, ou o que está embaixo puxar o que está em cima? Qual que faz mais força? O que está em cima faz mais força para trazer o que está embaixo. O de baixo não precisa nem fazer força para trazer o de cima para baixo. Ele só faz assim, ele já desce. Desce de uma vez. Mas para você tirar ele de lá não é fácil. E para ele te tirar daqui, é fácil. É só uma coisinha de nada, só uma coisinha que a gente gostava, está lá no mundo, irmãos. Tem crente que fica contando tudo. O Sansão contando o segredo dele. O Sansão contou dele, se arrebentou. E a pessoa fica contando as fraquezas dele. E quando eu estava no mundo, eu não podia ver uma... quando eu estava no mundo, eu não podia... Aí o inimigo, te conheço agora. Agora eu te derrubo. E quando eu estava no mundo, eu era o Salomão. Tinha 700 namoradas. Aí o inimigo, não precisa de 700 não, uma só eu te derrubo. Uma só eu te jogo para o chão. E é verdade, irmãos. Quem está em cima tem dificuldade de trazer o que está embaixo para cima. Mas quem está embaixo tem facilidade de puxar para baixo. Se você me amar, você vai lá comigo. Eu vou na igreja com você, mas depois você vai lá comigo. Aí começa a ir em lugares por pressão. Se você não for, é porque você não me ama. É porque você não me ama.
É igual, irmão. Eu vou pegar um pouquinho aqui, vai ficar meio forte aqui, mas com todo respeito às irmãs e irmãos que aqui estão, é igual quando a pessoa namorava lá no mundo, que a moça era sincera, que queria viver uma vida sincera. Quando o rapaz pensava em colocar a mão no corpo dela, ó, para aí. Você não me ama, você não me ama. Eu te amo, mas não é hora. Era desse jeito. Sim ou não? Era desse jeito, irmãos. Ó, tira a mão de mim. Eu te amo, tudo, mas eu quero respeito. Você entendeu? Hoje, se o moço ficar meio calado, meio quieto, ele ganha nome. Estou desconfiado de você. Sei não, hein? Você não... Eu sou um José. Eu sou José. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo. Isso é quando é crente. É? A mulher leva a roupa, mas não leva ele. Agora, quando não é crente, leva com roupa e tudo. Então, irmãos, nós vemos Deus falando através de Josué. Josué, faz amizade com esse povo não. Não faz amizade não. Você, irmãos, a lei para mim e para você é o quê? A lei de Deus para mim e para você é: Elias, eu te chamei para influenciar, não é? E não para ser influenciado. Agora eu te pergunto, influenciar pessoas é fácil? É fácil? Para o bem não é fácil, mas para o mal é fácil. Você influenciar pessoas para trazer para a igreja, é difícil a pessoa, mas crente não pode nada. É igual o rapaz um dia, ele aceitou Jesus, foi para a igreja, e ficou firme. Os amigos, ele abandonou os amigos abandonou ele. Quando foi o dia, os amigos dele cercou ele, falou: ei rapaz, mas agora, ó, está chovendo na nossa horta. Ixi, lá está isso. Agora está na igreja. Você está na igreja, agora você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode mais isso. E foi jogando tudo na cara do moço. Você não pode mais isso, você não pode mais isso. E o moço: dou toda a razão para vocês. Você está certinho, eu não posso nada disso. Só que tem uma coisa: eu posso uma coisa e vocês não podem. Aí ele ficou curioso. O que é? Falou: vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas o que vocês fazem impede vocês de entrar no céu. Eu não. Eu entro no céu. Rejeitando todos esses convites, rejeitando tudo isso, eu entro no céu. Então a nossa vida, irmãos, nós somos chamados para influenciar pessoas e não ser influenciado. Não é Maria vai com as outras, não. É igual tem crente, irmão. Tem crente que às vezes um fala para o outro: você viu fulano, aí o outro já sai falando de fulano, de repente está aquele burburinho. Não, pelo amor de Deus, nós não podemos ser influenciados por esse Espírito. Nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, para fazer a obra do Senhor. É influenciado pelo Espírito. E aqui nós vemos ele falando dessa forma. Veja bem, Esdras, em oração a Deus, confessou o pecado do povo. E isso com muito choro e humilhação. Esdras 10:1. Olha aí. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Olha aí, irmãos, confissão. Olha que coisa tremenda. Esdras confessou, orando Esdras, e assim fazendo esta confissão, e chorando e prostrando diante da casa do Senhor. Juntou-se a ele o quê? Juntou-se a ele o quê? De Israel, uma muito grande congregação de mulheres, de homens, mulheres
e de criança. Aqui, irmãos, aqui fala que até criança o quê? Arrependeu. Até criança. Às vezes nós ficamos inocentando muito, e às vezes aqui nós vemos aqui, ó, Deus falando. Uma grande congregação de homens, mulheres e de crianças. Porque o povo chorava com grande choro, arrependido do que eles haviam. Nossa, nós não devíamos ter casado, tinha moça aqui. Porque assim, irmãos, o inimigo, ele tapa a visão. Ele tapa a visão. Parece que o inimigo coloca, como é que chama aquele negócio que põe no cavalo? Assim? Tapa. Põe o tapa, para o cavalo não olhar, para ele olhar só para frente, né? Ele vai só olhar uma coisa. Parece que o inimigo põe um daquele lá, a pessoa fala, não, é aquele ali mesmo. É aquele ali. Não, é lá mesmo. E não tem outra opção. Parece que coloca e a pessoa vai cega. Vai cega, vai cega, vai cega, de repente, ele está arruinado, ele está arrasado. E aqui Esdras falou que o povo chorava com um grande choro, arrependido do que havia feito. Olha aí, ó. Um dos membros da congregação de Israel, confessou a Esdras o pecado que havia cometido. Esdras 10, 2 e 3. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Um dos membros da congregação de Israel confessou o pecado, falou, nós pecamos. Secanias, né? Olha aí, agora, veja em versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse: nós temos o quê? Transgredido. Irmão, por isso que eu falo, para confessar para Deus, nós temos que contar o pecado. Aqui não contou? Ou não? Contou o motivo, falou, não, nós casamos com o quê? Com mulheres estranhas. Nós casamos com mulheres de outra fé, de outra terra. Aqui no caso era terra, era lá dos aveus, dos fariseus, dos jebuseus, que Deus, dos cananeus, falou, não assume matrimônio com o povo de lá. Não assume. Aí ele vai e fala, nós casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para nós. Falando aqui. No 3 ele fala, agora pois, façamos concerto com o nosso Deus. Aqui que era difícil, irmãos. Eles haviam o quê? Casado. Sim ou não? Casado. Aí o que Deus fala? Fala assim, ó, para mim aliviar a praga de vocês aqui, o que você vai ter que fazer? O que vai ter que fazer? Vocês vão ter que despedir a mulher de vocês. Vocês vão ter que fazer elas voltar lá para a terra delas. E outra, elas não vão voltar sozinhas. Elas vão voltar com quem? Com os filhos. Eita! Hã? Quer dizer, irmão, tem hora que nós entramos em encrenca na nossa vida espiritual que vai doer a hora de arrumar. Ixi, é forte isso aqui. Tem hora que nós entramos em problemas na nossa vida que na hora do conserto vai doer demais. Isso aqui doeu ou não? Pensa bem, o pai está lá. Vem cá com o papai. Vem cá. E falava o nome e tal. Agora Deus fala assim, ó, quer que a coisa melhore? Manda ela e os meninos embora. Quem vai cuidar dessa mulher com esse menino? Tudo isso, irmãos, por não observar o quê? A lei. Por não observar a palavra.
pastor, Deus foi mal. Deus foi mal, irmãos? Não. Deus cumpre a sua palavra. Ele não podia passar, ué. Ele deu ordem lá em Deuteronômio, através de Moisés. Não assume casamento misto. Não, a consequência vem. A consequência vem. Aí o que acontece? Olha para você ver. Ele confessa e fala, versículo 3 aí ainda. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Tinha. E tudo que é nascido delas, manda embora. Conforme o conselho de quem? Está aí, ó, na Bíblia. Conforme o conselho de quem, irmãos? Do Senhor. Irmão, Deus só dá bom conselho. É igual o pai para a filha. Qual o pai que quer ver a miséria do filho dele? Qual o pai que quer ver o filho atolado nas drogas, na prostituição, atolado na bebida, atolado no que não presta? Nenhum. E aqui eles falam, ó, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Isso aqui eu aprendo, irmão. Eles sabiam que tinha que fazer conforme a lei, e não fez. Tem consequência? Sim ou não? Tem. É igual nós. A Bíblia fala assim, ó, aquele que sabe, fugiu. Sabe que tem que fazer o certo e não faz? Comete o quê? O quê? Pecado. Eu sei que eu tenho que fazer certo e não faço, eu cometo pecado. Então tem muita gente em pecado, pastor. Tem muita gente em pecado, porque ele sabe que tem que fazer conforme a lei, conforme a palavra, e não faz. Quantas vezes nós pregamos aqui, ó, todos os irmãos, quando é trabalho de família, quando é trabalho, filho, honra pai e mãe. Aí ele escuta aqui. De repente você vai lá na casa dele, trata a mãe, trata o pai igual um jumento velho. Ué, que negócio é esse? Não faz conforme a palavra. E aqui fala, Secanias falou, nós vamos ouvir o conselho do Senhor e fazer conforme a sua lei. Vamos mais. Então fizeram um concerto com Deus e arrependeram do pecado que tinham cometido. Esdras 10, o 3 nós já lemos, o 19 e o 44. E deram-se as mãos. 44. É isso, é o 19. E deram-se as mãos prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Isso. Olha aí. E deram em mão, prometendo despedirem suas mulheres, achando-se culpados. Irmãos, eles, além de ter que despedir, eles tinham que fazer o quê? Um sacrifício. Para Deus, dizendo, Deus, nós estamos arrependidos. E aqui eles fizeram. E deram as mãos, prometendo despedirem as suas mulheres, e achando-se culpado. Por que tem gente que é culpada e acha que não é? É ruim isso, não é? A pessoa sabe que está errada. Não, Deus me livre, nunca fiz. Nossa, longe de mim. Mais cedo ou mais tarde, Deus vem, tira o teto e tudo se revela. Por que não contou mais cedo? Por que não falou mais tempo? Não, é verdade. Pronto, acabou. Ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito.
Versículo 44. 10:44. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Olha aí, irmãos. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas. E algum deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Complicou tudo. Os irmãos vão ver, me parece que era no livro de Neemias ou no livro de Êxodo mesmo. Vai falar assim que teve uma confusão porque o nome desses coisas não foi registrado, não houve registro deles. E como não houve, depois ia procurar, não estava no registro. Então, irmãos, arrependimento é o segundo sinal de um genuíno avivamento. Por último, a cidade de Nínive era um povo pecaminoso que também, em meio à exortação através do profeta Jonas, arrependeu-se dos seus pecados. O profeta Jonas pregou, a cidade arrependeu. O rei pôs até os animais para jejuar, pôs o povo, criança, mulheres, homens, jovens, todos para jejuar. E Deus recebeu o jejum e recebeu o arrependimento e não destruiu Nínive quando Jonas falou aquela palavra. Então, quer que Deus poupe a nossa vida, quer que Deus poupe a nossa casa, é arrependimento, é arrependermos dos nossos pecados e o Senhor estará poupando a nossa vida. Deus só não nos poupa da colheita. Plantou, colhe. Ele perdoa, mas a colheita vem. Não tem jeito. Não tem jeito. Que Deus nos guarde, irmãos. Nós ainda temos mais um sinal aqui, mas não dá tempo não. O último sinal é a oração. Mas já são 8:50, é a oração. Avivamento sem oração também não tem como. A oração faz parte de um avivamento. O crente, ele tem uma meta dada por Jesus, para o crente orar, quanto tempo por dia? 1 hora. 1 hora por dia. Não podeis velar por mim 1 hora? Por 1 hora? Por um tempo? Então nós temos esse período, esse tempo. Deus guarda cada um de nós.